Quem está vivo, dá glória a Deus. Quem vai para o céu, diga eu. Quero te ver lá, hein? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra, queridos? Vamos para a palavra? Eu só vou pedir para você a sua atenção agora, porque qual que é a dinâmica da palavra? Nós construímos um pensamento, amém? Nós construímos um pensamento. Nós vamos apontando textos, vamos apontando algumas revelações da palavra, para chegarmos em um pensamento final, amém? Deus tem uma palavra para mim e para você, você crê? Deus tem uma palavra para nós. Sabe, um cuidado que o seu pastor tem é de orar e pedir a direção de Deus para ministrar a palavra a você. Eu já fui abordado por pessoas dizendo: pastor, por que o senhor pregou essa palavra? Querido, porque eu oro, porque eu busco em Deus, e o Espírito Santo fala ao nosso espírito, e é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? Feche seus olhos. Deus, eu oro agora, Jesus, pedindo que o Espírito Santo me use para ministrar a sua igreja, que o Senhor me dê a palavra com confiança no abrir dos meus lábios, para fazer notório o mistério do seu evangelho. Deus, que o Senhor possa falar com este homem e com essa mulher, Pai, que essa palavra possa, Senhor Jesus, gerar uma transformação em mentes e corações, uma renovação na mente, em nome do Senhor Jesus. Que os anjos estejam ao redor do altar, ao redor da igreja, me guardando e me protegendo. Que toda seta contrária caia por terra, que toda palavra contrária seja neutralizada, e que haja liberdade para que a sua palavra seja entregue e ministrada nessa casa, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Amém. Romanos 5, verso 12 e 14 ao 14, a palavra diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Diga: Adão é a figura daquele que havia de vir. Amém? Nós vemos aqui o apóstolo fazendo a colocação de que a morte entrou por um homem, que através de Adão ficou uma herança de morte sobre a humanidade. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles desfrutavam de comunhão com Deus, eles tinham acesso a Deus, eles falavam com Deus, e eles desfrutavam da presença de Deus. Eles estavam no jardim de Deus, guardados pelo Senhor, e o Senhor, na viração do dia, estava lá comunicando com eles, falando a eles, tendo relacionamento com Adão e Eva. E a única coisa que Deus disse para o homem e para a mulher foi que de tudo que Ele criou, eles poderiam desfrutar, poderiam comer de toda a árvore, poderia desfrutar de tudo que havia no jardim, só não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que a palavra diz que a serpente, Satanás, entrou e começou a se comunicar com a mulher, começou a conversar com ela e colocar em dúvida aquilo que Deus havia falado. Sabe, querido, tudo começa pequeno. Às vezes o inimigo começa a desenvolver algo na sua vida através de uma pequena conversa, através de uma dúvida, de um questionamento a respeito daquilo que Deus disse. Então a serpente disse para a mulher: olha, você não pode comer nada. Daí a mulher falou: não, nós só não podemos comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão nós vamos morrer. E de repente Satanás fala assim: vocês não vão morrer, vocês vão se tornar como Deus. Então distorce ali a palavra, e a mulher ficou olhando para o fruto. O fruto parecia desejável, e aquilo que começou com uma conversa, agora estava trocando olhares, e agora a mulher come do fruto e leva para o seu marido. O seu marido, que era um bom marido, não questionou a comida, não questionou o alimento, e também se alimentou daquele fruto. Vai você reclamar da comida, né? Do alimento que a mulher oferece. E o Adão foi junto. Então ali eles desobedecem a Deus.
E através dessa desobediência reinou a morte. Diga a morte. Diga: Espírito Santo, eu te peço, fala comigo. Querido, é a palavra de Deus. Abre o coração agora. Ali começou a reinar a morte. E Deus então, como de costume, vai lá se comunicar com o homem, com a mulher. E no capítulo 3 de Gênesis, verso 8 ao 15, a palavra diz: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que eu te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Olha aqui, ó. Deus procura eles estão escondidos. E quando Deus aborda o Adão fala: Senhor, lembra aquela mulher que o Senhor me deu? Que eu estava tranquilo aqui no jardim, o Senhor me deu uma esposa. Então ela me deu do fruto e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isso? Coitado do Adão, né? Por que você fez isso, Eva? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então a mulher agora joga para a serpente. E daí Deus se dirige à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizestes isso, maldita serás mais que toda fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus desenvolve uma conversa com o casal e chega no maior culpado, que era a serpente, Satanás, que os enganou. E agora Deus libera uma profecia. Deus fala aqui da semente da mulher, iria nascer um que pisaria na cabeça da serpente. E quando Deus fala sobre isso, Ele está falando sobre a cura, porque antes de existir a enfermidade, Deus já tinha a cura. Deus não foi pego de surpresa, Deus não foi surpreendido pelo homem, Deus já sabia que aquilo ia acontecer. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir, Deus já tinha um plano de salvação para a minha vida e para a sua vida, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Então agora Deus libera essa profecia, a primeira profecia da palavra: vai nascer um da semente da mulher, que vai pisar na cabeça da serpente. E ele está apontando para Jesus. E depois os profetas, se você for lendo o Velho Testamento, apontando para Jesus sobre a vinda do Filho de Deus, sobre a vinda do Cordeiro de Deus. Em Isaías 7, verso 14, Isaías diz assim: portanto mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e se chamará o seu nome Emanuel, Deus conosco. Está entendendo? Jesus. E ali ele fala sobre a forma que o Filho de Deus iria entrar nesse plano, através de uma virgem, através de uma mulher, da semente da mulher, que Cristo viria. Em Isaías 9, verso 6, Isaías coloca como algo consumado na sua expressão. Ele diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele coloca: o menino nos nasceu, muito tempo antes de nascer, porque a dinâmica de tempo para Deus não é a nossa. Está entendendo? Quando Deus vê tudo pronto, sabe, Deus enxerga tudo consumado, tudo pronto. E quando Isaías declara isso, ele declara como algo feito, porque o Cordeiro já estava preparado, o Cordeiro já existia, estava junto do Pai e iria se revelar nesse plano. Jesus, querido, foi anunciado por muito tempo, por muitos anos. A vinda do Cristo, do Filho de Deus, foi anunciada por profetas que não viram esse acontecimento, mas acreditaram. Está entendendo? Semana passada nós falamos que o Tomé ficou naquela: eu só acredito vendo. Esses profetas não viram, mas creram.
acreditaram naquilo que o Espírito Santo comunicava ao seu espírito. Muitos deles foram considerados como loucos na sua época, mas eles acreditavam naquilo que Deus estava comunicando a eles, falando a eles, que o Pai enviaria o Salvador, o seu Filho amado. E em Lucas 2, verso 4, nós vemos o nascimento de Jesus. Subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, eis que vos trago novas de grande alegria, porque será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. O anjo disse: eu trago boas notícias. Nasceu o Salvador que era esperado, o Salvador que o próprio Deus disse que viria da semente da mulher. Ele nasceu, hoje se cumpriu essa promessa, e ele se manifestou, ele se revelou, ele está entre nós. Essa é uma boa notícia para todos os povos. Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. Está entendendo? O Natal trata sobre o nascimento de Jesus, e como foi falado, essa é uma data fictícia, é uma data que o homem estabeleceu, não é a data exata, mas querido, o nascimento de Jesus é algo para nós celebrarmos, porque Jesus se revelou para nos salvar. Os judeus esperam até hoje, olha que frustrante. Estão lá até agora esperando, e nós já cremos que Jesus nasceu o Salvador. Fala para o teu irmão: nasceu o Salvador. A história foi dividida por esse acontecimento, antes de Cristo e depois de Cristo, antes e depois. Esse é o verdadeiro Natal, o nascimento de Jesus. Daí o apóstolo Paulo diz em Romanos 5, 15 a 19: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Em Jesus nós fomos justificados. Através da obra de Jesus nós nos tornamos justos. Pela toda a trajetória de Jesus, desde o seu nascimento, ao seu crescimento, ao seu ministério, a palavra que ele pregou, o evangelho que salva, a sua obediência de morte naquela cruz em nosso lugar. Quando cremos em toda a sua obra, nós somos justificados, somos declarados justos. Se a morte veio por Adão, a salvação, a graça, a justiça veio por Jesus Cristo, amém, querido? Por Jesus. Nós fomos reconciliados com o Pai. Agora vem comigo agora, em nome de Jesus. Vem comigo agora. Jesus nasceu na sua vida, porque nós temos o relato histórico do nascimento de Jesus. Nós entendemos que Cristo se revelou ao mundo.
E hoje tem muita gente, sabe, que de repente está fazendo um momento especial de Natal, ou dia 25 vão estar celebrando o Natal. Gente que vai estar comemorando através de Papai Noel, de bebida, de um monte de coisa, menos lembrando o verdadeiro sentido que é o nascimento de Jesus. Quando Jesus nasce, Ele muda a história. Quando Jesus se revela na vida de um homem, de uma mulher, a sua história fica dividida entre antes de Cristo e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Está entendendo? Tem gente que não vive essa realidade ainda. E o desejo de Deus é que todos se salvem, que todos sejam salvos. Deus enviou Jesus para nos salvar, com uma proposta de uma nova vida para nós. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida. Quem tem Jesus vive uma nova realidade. Agora nós vemos pessoas que querem celebrar o Natal, mas continuam com a mesma pegada que levava outrora. De repente mudou o endereço, mudou de religião, mas ainda continua com a mesma vida, sem um verdadeiro encontro com Cristo. Querido, quando Jesus nasceu, tudo mudou. Quando Jesus se revela na minha vida, na sua vida, tudo tem que mudar. Tem que acontecer uma mudança. Está entendendo? O Evangelho fala de boas novas, fala de uma nova vida. Está entendendo? Fala sobre salvação. Está entendendo? Sobre você ser tirado das trevas e transportado para a luz. Agora, tem gente que ainda não chegou nesse processo, porque continua com a mesma vida, continua no mesmo estilo de vida e não desfruta da perfeita, boa, agradável vontade de Deus. Por quê? Porque ainda não está com a mente renovada, transformada por Cristo Jesus. Está entendendo? O que fazia no passado, continua fazendo no presente. Os erros que cometia no mundo, continua cometendo, sendo parte de uma realidade de igreja. Tem que haver uma mudança. Jesus se revelou a esse mundo para salvar as pessoas que estavam entregues à morte, ao pecado. Essa noite eu orava pela nossa cidade, falando: Deus, salva a nossa cidade. Que a tua graça alcance Ribeirão do Pinhal, que as pessoas tenham uma experiência com o Criador, com Deus, não com a religião. Religião tem um monte aí, querido, mas um monte de gente que vive a mesma realidade caída, distante do Senhor. Mas um encontro com Jesus para uma nova vida em Cristo Jesus. João 3 fala sobre Jesus recebendo um príncipe da lei, um religioso, Nicodemos, que foi procurar Jesus à noite e desenvolveu uma conversa com Jesus. E Jesus olhou para aquele homem que aparentemente era acima da média, e Jesus falou para ele: é necessário que você venha nascer de novo. Está entendendo? Jesus convidou ele para uma nova realidade. Quem sabe para Nicodemos ele já era melhor que muita gente, mas não tinha nascido de novo. Então Jesus convida ele a essa verdade, a essa realidade. Está entendendo? De uma nova vida. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Tem que nascer uma nova criatura, um novo homem em Cristo Jesus. Pastor, eu sou a mesma pessoa. Querido, tem que haver um marco na sua vida. Eu consigo identificar na minha vida quando coisas começaram a mudar. E não que sejamos perfeitos, porque não entregamos essa proposta, entendeu? Mas nós entregamos uma proposta de que Deus começou uma boa obra e Ele há de completar até o último dia. Só que essa obra tem que ter dado um start na sua vida, na nossa vida, em algum momento. Sabe, você tem que ter tido essa experiência com o Senhor, do novo nascimento. Os filhos, os nossos filhos que crescem na igreja e vêm na igreja porque o pai e a mãe é da igreja, em algum momento eles vão ter que nascer de novo, eles vão ter que ter um encontro com Jesus, uma experiência com Cristo, e nós temos que orar para que eles tenham essa experiência.
esse encontro. No capítulo 4 de João, nós vemos Jesus indo ao poço meio-dia e encontra uma mulher com uma vida toda complicada, uma mulher que passou por 5 casamentos e os 5 naufragaram. Ela estava num 6º relacionamento e Jesus falou que aquele homem não era marido dela. E Jesus desenvolve uma conversa e ela, samaritana, fala: olha, por que você está falando comigo? Os samaritanos não conversam com o judeu não fala com o samaritano. E Jesus diz: olha, se você soubesse quem fala com você, você me pediria e eu daria água viva para você. Está entendendo? E ele vai desenvolvendo uma conversa com aquela mulher. E ela era uma pecadora, ela tinha uma vida toda torta, só que para ela Jesus não precisou falar: você tem que nascer de novo. Para ela Jesus não teve que constranger ela: olha, você precisa passar pelo novo nascimento. Por quê? Porque enquanto Jesus ministrava, o seu nível de revelação sobre Cristo, sobre salvação, foi aumentando, e ela foi compreendendo aquilo que Cristo estava ministrando a ela. Jesus fala: chama lá a sua família, chama o teu marido. E ela falou: eu não tenho marido. Porque quando você tem um encontro com Jesus, você fala a verdade. A gente não está aqui para enganar ninguém. A gente lida com a verdade. Daí Jesus falou: você falou bem. Você teve 5, os 5 não deu certo, 5 casamentos não deu certo. Esse que você está agora não é seu marido. E ali aquela mulher teve um encontro com Jesus. Jesus não precisou falar muda de vida. Jesus não precisou falar nasce de novo. Porque ela passou ali, ela teve uma experiência, a vida dela foi transformada naquela conversa. E se você continuar lendo, você vai ver que ela sai ali da presença de Jesus. E ela vai falar para os homens da cidade que ela encontrou Jesus. Fica imaginando uma mulher com essa reputação, uma mulher com esse histórico, que toda a cidade devia saber quem ela era. Mas ela passou por uma transformação naquela ministração com Jesus. E agora ela vai com toda a confiança falar para os moradores daquela cidade: eu encontrei o Messias, eu encontrei Jesus. E ele falou tudo a meu respeito. E eles recebem a palavra que ela prega. Sabe por quê? Porque quando eu sou transformado pela palavra, quando eu tenho um encontro com Jesus, aqueles que estão à minha volta conseguem perceber a diferença na minha vida. E quando as pessoas começarem a enxergar a diferença, querido, eles vão acreditar naquilo que você prega, naquilo que você fala. Eu estive perdido, mas fui encontrado. Estava morto, mas revivi. As pessoas conseguem crer, porque consegue ver a diferença. Uma pessoa que teve uma experiência com o Senhor, isso é notório na vida dela, há uma luz de Deus. E não é que ele não erra, mas quando ele erra, o Espírito Santo constrange ele volta atrás, ele reconsidera, ele se conserta, ele volta para a presença, na dimensão que Deus espera dele. Mas quem não teve um encontro com Deus, continua errando e vai. Saulo perseguia a igreja. O dia que Jesus interrompeu ele: quem tu és? Ele estava cego. Quem tu és? Eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Isso é duro para você. A partir daquele dia, Saulo teve a sua vida transformada. Ele que perseguia a igreja, agora começou a fazer parte da igreja e a edificar a igreja de Jesus. Querido, quando você tem um encontro com Jesus, tudo muda. Precisa haver uma mudança. Você precisa querer isso, desejar isso. Reconhecer: não, eu preciso desse encontro, Deus. Eu preciso, ser transformado por Tua graça, pelo Teu amor. A palavra diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Está entendendo? Nós precisamos passar por esse processo. Jesus nasceu para o mundo, nasceu. E o pessoal fez disso um comércio, criou o Senhor Noel. Tem até a Operação Natal, né? O mundo fez disso um comércio. É um mês que a gente gasta, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Que a graça nos alcance no mês de janeiro. Amém, igreja?
Aleluia. Mas, querido, o nascimento de Jesus é isso que nós falamos agora. Verdadeiro Natal. Antes de Cristo e depois de Cristo. Se Jesus nasceu na tua vida, você precisa identificar isso. Se a tua vida ainda não houve uma mudança significativa, você precisa pedir isso e crer. Fala: Jesus, eu creio que o Senhor se revelou em carne, se revela na minha vida, na minha história. Escreve uma nova história na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem essa palavra? Levante a sua mão e diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra. Por um homem reinou a morte sobre a humanidade, mas por Jesus nós fomos salvos, resgatados, justificados. Nós cremos que Jesus nasceu nesse plano para nos salvar, morreu em uma cruz para nos salvar, e ao terceiro dia ressuscitou, está vivo à direita de Deus, intercede por nós. Amém, Jesus.